A igreja de Éfeso procurava ser fiel na doutrina, mas havia perdido o seu primeiro amor. Eles eram ortodoxos de cabeça, mas hereges na conduta. Ou seja, ser ortodoxa, trabalhadora, fiel nas provas, mas não ter a capacidade de amar a Cristo, é como uma esposa que não trai o marido, mas também não lhe devota amor. Capítulo 2, versículos 2 a 4. Para esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo, eu vejo tudo e conheço tudo. E Jesus promete, o vencedor se alimentará da árvore da vida. Isso é ter vida eterna. Capítulo 2, versículo 7. A vida eterna é comunhão com Deus, e Deus é amor. Eles haviam abandonado o seu primeiro amor, mas os vencedores iriam morar no céu, onde o ambiente é amor, pois isso é ter comunhão eterna com Deus, que é amor. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. Capítulo 2, versículo 9. Para ela, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. E Jesus promete, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 11. Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo podem até matar os crentes, mas estes jamais enfrentarão a morte eterna. A igreja de Pérgamo tinha gente tão comprometida com Deus a ponto do martírio. Versículo 13. Confira só. Mas tinha também gente que caía diante da sedução do pecado segundo a doutrina de Balaão. Versículo 14 e 15. Para ela, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. E Jesus promete, o vencedor receberá um maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Versículo 1. Para uma igreja que se misturava com o mundo, o vencedor recebe uma promessa da absolvição no juízo e não de condenação com o mundo. A igreja de Tiatira estava trabalhando mais do que trabalhara no início da sua carreira. Versículo 19. Mas muito trabalho sem vigilância também não agrada a Jesus. Ação sem zelo doutrinário, Tiatira, e zelo doutrinário sem ação, Éfeso, não agradam a Deus. Para ela, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade por tolerar os ensinos e práticas de uma profetisa imoral, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tudo sonda e conhece, e os pés semelhantes ao bronze polido, que é poderoso para julgar e vencer os inimigos. E Jesus promete, o vencedor receberá autoridade sobre as nações e possuirá não os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, a estrela da manhã. Versículo 26 ao 28. A igreja de Sardes tinha fama, mas não realidade. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Capítulo 3, versículo 1. Além disso, havia gente no CTI espiritual. Versículo 2, você vai ver isso. E somente uns poucos não contaminaram suas vestiduras. Versículo 4. Para ela, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito, o único que pode dar vida a uma igreja morta. E Jesus promete, o vencedor receberá a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e seus nomes serão confessados diante do Pai no dia do juízo. Versículo 5 do capítulo 3. A igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Cristo. Versículo 8 e 9 do capítulo 3. Pois era fiel e Jesus vê muitas oportunidades à sua frente. E diz a ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém poderá abrir. E esta igreja é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 11 do capítulo 3. E Jesus promete, o vencedor receberá a promessa de ser coluna do santuário de Deus. A coluna é que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. A igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo era uma igreja pobre e miserável. Versículo 17 do capítulo 3. Sem fervor espiritual, morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. E para ela, Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. Jesus a exorta a olhar para a vida na perspectiva dele. Versículos 17 e 18 do capítulo 3. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Versículo 19. E Jesus promete, o vencedor receberá a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Versículo 21. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de esclarecer algo bastante importante. Muitos podem se perguntar, por que as cartas foram encaminhadas a essas 7 igrejas, se naquela época havia outras muito maiores e mais conhecidas? Eu já falei um pouco sobre isso, mas eu vou aqui esclarecer. De fato, Trode, por exemplo, foi um importante centro de onde partiu o desenvolvimento para a igreja na província da Ásia,
onde existiam então algumas outras cidades e igrejas de certo modo mais notáveis do que algumas das escolhidas. As igrejas localizadas em Hierápolis, Colossos, Antioquia, Magnésia e outras cidades da região eram autônomas administrativamente, com seus respectivos bispos, pastores, notáveis na época, e no entanto não foram as escolhidas. Isso aconteceu principalmente porque, embora a mensagem de Apocalipse se dirigisse a todas as igrejas de todas as gerações, de toda a história da igreja, até a volta de Cristo, isso é mencionado no emprego do número 7, indicando totalidade e plenitude, as cartas se dirigiam, em primeiro lugar, àquelas 7 igrejas históricas, para tratar de problemas doutrinários e disciplinares realmente existentes em cada uma delas, a fim de prepará-las para as aflições que enfrentariam na sua vida diária. E por estarem diante de problemas novos, como seitas heréticas, falsos apóstolos, questões de ordem prática, como alimentar-se com comida sacrificada aos ídolos, ou mesmo a vida sexual dos seus membros, estas igrejas serviriam de exemplo, providenciando uma espécie de guia doutrinário para todas as demais igrejas que naquela ocasião e no futuro passassem pelos mesmos problemas. Isso foi visto ao longo da história, na qual a Igreja Universal, em sua totalidade, passou e continua passando por problemas semelhantes. E através das orientações dadas nestas 7 cartas, podem fazer uma avaliação crítica comandada diretamente por Jesus, para se permanecerem fiéis à santa doutrina. Em todas as cartas há um refrão para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ouvir o que Deus está falando conosco. A bem-aventurança prometida no versículo 3 do primeiro capítulo não é apenas para aquele que ler e ouvir, mas para aquele que, lendo e ouvindo, venha a obedecer às profecias deste livro. Que seja assim com cada um de nós. Amém? Não deixe de dar o seu like, de fazer o seu comentário e de compartilhar este vídeo com os seus contatos.